Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Hoje é o dia da consciência negra, então eu resolvi fazer um vídeo aqui abordando um pouco por que existe o preconceito étnico, o preconceito contra pessoas de grupos étnicos diferentes do nosso, especificamente de negros, afinal hoje é o dia da consciência negra. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, existe raça em seres humanos? Não existe raça em seres humanos. Por quê? Porque a diferença, quando todos nós, né, o gênero Homo se desenvolveu na savana africana. E tiveram 3 êxodos, vamos dizer assim, né, 3 migrações para outras regiões do mundo. A primeira delas, por volta de 1 milhão de anos atrás. A segunda delas, por volta de 600 mil anos atrás. E a terceira delas, por mais recente, vamos dizer assim, por volta de 100 mil anos atrás. Quem descobriu isso foi um biólogo bastante reconhecido chamado Alan Templeton. O trabalho dele eu vou colocar aqui na descrição. Mas enfim, então essas migrações foram colocando esses indivíduos, esses desbravadores, vamos dizer assim, sob pressões de ambientais diferentes da savana africana. Altitude, temperatura, raios ultravioletas, enfim, várias pressões ambientais começaram a acontecer que acabaram selecionando aqueles indivíduos que tinham determinados genes que os favorecia naquele novo contexto. Consequentemente, permitia que eles alcançassem a idade reprodutiva e passassem adiante aquela genética. Assim, ao longo dos milhares de anos, essas pequenas alterações genéticas foram produzindo as diferentes características étnicas que a gente vê por aí. Cor da pele, determinados traços fisionômicos, enfim, ok? Só que tem um detalhe, essas características, apesar de a gente olhar e ver assim, não, aquela pessoa realmente é uma negra, ou é um branco, ou é um asiático, ou é, né? Mas geneticamente falando, essas diferenças não são significativas. Isso significa que não se justifica, com base nos estudos da ciência moderna, atribuir ou defender que existam diferentes raças em seres humanos. Isso não é por ser politicamente correto. Isso é por ser cientificamente respaldado. Não existe razão lógica para você concluir que entre seres humanos existem raças, porque as variações genéticas são insignificantes entre os grupos étnicos. E muitas vezes aquela pessoa que pertence a grupo étnico totalmente diferente, né? Um branco e um negro, por exemplo, eles são muito mais semelhantes geneticamente do que 2 negros ou 2 brancos. Ok? Então, novamente, essas diferenças são insignificantes e não permitem defender a existência de raça. Então, não existem raças entre seres humanos. No jargão, apesar de ainda muitas pessoas colocam, eu posso eventualmente nesse vídeo falar de raça, mas é que durante muito tempo as pessoas falavam de raça, e isso acabou acabou sendo um vício de linguagem. Eu procuro me policiar quanto a isso, mas sempre que eu estiver falando raça, eu estou me referindo a grupo étnico, ok? Eu vou deixar isso bem claro aqui. Bom, agora vou falar, já expliquei, não tem raça, agora eu vou falar sobre a questão do preconceito em si. Bom, existe no começo dos anos 2000, a Leila Cosmides e John Tooby, que são o casal fundador da psicologia evolucionista, junto com Robert Kurzban, que também é um grande cientista, eles pensaram o seguinte: será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo que os seres humanos desenvolvessem algum mecanismo específico para discriminar alguém com base na raça? Por base no grupo étnico? Aqui eu estou falando de discriminação não no sentido pejorativo, tá? Discriminação no sentido assim, você é você, você é outra pessoa, você é outra pessoa, eu sou eu. Entendeu? Isso no sentido de discriminar, tá? Depois eu chego no sentido pejorativo. Mas será que valia a pena a gente desenvolver um mecanismo assim? Porque veja, pensando em escala evolutiva,
durante carro e meios de se locomover assim mais rapidamente é uma coisa muito recente. Muito recente. Quase significa quase nada, praticamente nada em termos evolutivos. Isso quer dizer que durante 99% da nossa história evolutiva, andamos a pé, certo? Existe um antropólogo, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu vou colocar depois aqui na descrição, que calculou quanto que a gente consegue, quanto que os indivíduos nas sociedades caçadores-coletoras de hoje em dia consegue andar ao longo da vida, e fez uma estimativa de quanto a gente andaria se vivesse menos, lembrando que a gente vivia bem menos tempo do que vivemos hoje, e concluiu que esses indivíduos eles variam, a gente andaria naquela época o número de quilômetros que equivale mais ou menos a metade da distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Então quer dizer, a probabilidade da gente realmente encontrar indivíduos que faziam parte de grupos étnicos bem diferentes do nosso, andando tão pouco assim, era quase insignificante. Afinal, lembrando que as variações étnicas ocorreram devido a variações ambientais bastante drásticas, a mudanças ambientais bastante significativas. Isso quer dizer que elas só iam mesmo se manifestar em sociedades bem isoladas uma das outras. Então era na África, lá na Ásia, lá na Europa, lá na América, lá na Oceania. Quer dizer, esses indivíduos, o choque étnico, não aconteceu durante a nossa história evolutiva. Certo? Se aconteceu, ele aconteceu com uma raridade tão grande, chega a ser improvável. Então realmente não aconteceu esse embate, esse encontro entre um branco e um asiático, certo? Isso não aconteceu. Então quer dizer, durante toda a nossa história evolutiva, não foi necessário que nós desenvolvemos, não houve qualquer pressão evolutiva para que nós desenvolvêssemos algum mecanismo específico para identificar alguém com base na raça. Agora, com base em idade e sexo, existe. Afinal, é fundamental você discernir quem é homem de quem é mulher. É fundamental você discernir quem é idoso de quem é jovem. Certo? Isso independente de qualquer cultura que você estiver inserido. Então, além disso, tem outras características também que são muito importantes. Características que promovam aliança, que indiquem orientação política, indiquem orientação religiosa, indiquem alguma coisa sobre aquela pessoa que prediga se ela vai ser nosso aliado ou nosso inimigo. Ok? Além disso, também tem a questão da linguagem, do sotaque, que eu vou comentar na sequência. Então, existem características que, sim, são fundamentais para você discriminar as pessoas e que faz todo sentido porque não dependem de um deslocamento tão grande para você se deparar com elas. Logo, é muito provável que durante a nossa evolução nós encontramos essas características e precisávamos discriminar as pessoas com base nessas características. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Fizeram uma pesquisa super simples, no entanto foi publicada na PNAS, que é uma das maiores revistas de ciência do mundo. Eles eram o seguinte, eles apresentavam fotos para as pessoas com diferentes descrições e essa que representavam uma possível um possível lado numa discussão, compreendeu? E que logo tinha um caráter muito importante para identificar orientação política, orientação filosófica, orientação religiosa, enfim, características que realçassem, que nos indicassem uma possível coalizão com aquele indivíduo, uma possível aliança ou guerra com aquele indivíduo. Okay? Então eles apresentavam primeiro as fotos de pessoas de vários grupos étnicos, diferentes idades, homens e mulheres, com essa frase embaixo supostamente atribuída àquele indivíduo. Depois dessa sequência, as pessoas têm que memorizar. Fulano de tal falou tal coisa, fulano de tal falou tal coisa. Na segunda fase, havia todas as falas de um lado, todas as imagens do outro. E as pessoas tinham que associar, lembrar quem falou o quê. Certo? O que eles perceberam foi uma coisa
muito interessante. As pessoas se identificavam muito facilmente quando eram os que os homens tinham falado, o que as mulheres tinham falado, né? Conseguiam discriminar cada frase, associar a frase certa com a pessoa certa com relação a idade e sexo. Mas com relação a grupo étnico, não. Aí as pessoas começavam a errar. O que isso demonstra? Isso demonstra que a raça ela é insignificante quando você apresenta outra característica que indique a posição, que indique a convicção social daquele indivíduo. Então a raça é uma das características, uma das pistas de coalizão, mas não a única, nem a mais importante. Outras são muito mais importantes do que ela. Tanto é que o título do artigo é Can Race Be Erased? Ou seja, a raça pode ser apagada, né? E responde que sim, você pode apagar a noção de raça nas pessoas ao apresentar para elas outras características. Elas começam a ficar perdidas dali. Isso demonstra que a gente não discrimina as outras pessoas com base na raça, ou a gente discrimina muito mal, ok? Eu quero colocar aqui, quero deixar aqui para vocês uma citação que eu acho muito pertinente do livro O que nos faz humanos, do Matt Ridley. Quem tiver o livro aí pode conferir na página 333, no finalzinho dela, diz assim: referente a essa pesquisa, tá? Em 4 minutos, os psicólogos evolucionistas tinham feito o que a ciência social não conseguiu fazer em décadas: levar as pessoas a ignorar a raça. A forma de conseguir isso é dar a elas outra pista forte para o fato de pertencer a uma aliança. Os fãs do esporte são bem conscientes desse fenômeno. Fãs brancos aplaudem um jogador negro do seu time quando fãs brancos aplaudem um jogador negro do seu time quando ele derrota o jogador branco do time oposto. Tá? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é primoroso. E essa investigação ela não ficou por ela só, ela foi corroborada. Enfim, tem várias outras investigações que replicaram esses resultados e chegaram à mesma constatação. Então não tem viés de confirmação nisso aí, tá? Outro aspecto. Agora deixa eu explicar o seguinte. Mas você pode perguntar assim, tá, mas Thales, o preconceito existe, as pessoas discriminam outra pessoa com base em grupo étnico, né? Tanto é que existe um dia para a consciência negra. Ok, mas deixa eu explicar o seguinte. Curiosamente, o preconceito racial não se deve à raça. O preconceito racial se deve ao sotaque da pessoa. Isso é uma coisa também interessante. Essa é uma descoberta um pouco mais recente. Em 2011 começaram a fazer essas pesquisas. Catherine Kingsley é a pesquisadora que fez isso. Eu vou colocar os trabalhos dela também aqui embaixo. O que ela demonstrou? Demonstrou que as crianças, por exemplo, ela estudou muito crianças, tá? Demonstrou que as crianças de 5 anos de idade, até 5 anos de idade, não discriminam as colegas de sala com base na raça, com base no grupo étnico. Tanto faz. O que é discriminação na criança? Eu não quero brincar com você. Ou se eu for obrigado a brincar com você, você é uma pessoa bem mais agressiva. Enfim, quem trabalha com criança sabe como é que a criança manifesta a discriminação, manifesta o preconceito. Então o que eles identificaram é que o preconceito com relação a que outras crianças de outros grupos étnicos era quase nenhum, era zero na realidade. Porém, as crianças são extremamente preconceituosas contra outras crianças que falem de forma diferente, que tem um sotaque diferente, que acentue de forma diferente as palavras. Ok? Então, tem até, quem quiser, né, conhecer, tem uma história chamada Pigmalião, de George Bernard Shaw, é uma peça de teatro do início do século passado. Bernard Shaw chegou até a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Não sei se foi por essa peça ou não, mas é uma peça maravilhosa, que conta a história do Henry Higgins. Henry Higgins é um professor de fonética, muito intelectual, muito rico,
E não precisa muito trabalhar, então ele passa a vida, é uma comédia, né? Uma comédia romântica, pode-se dizer assim. E ele passa a vida dele analisando a forma como as pessoas falam na rua e dizendo onde elas nasceram. Ele consegue dizer até com precisão de rua. Ah, você fala dessa forma, então você nasceu nesta rua de Londres. Né? Porque se passa em Londres a história. Claro, ali é um exagero, né? Não tem como você predizer assim, mas sim, dentro de uma mesma sociedade, pode-se dizer, aqui dentro de um mesmo estado, você encontra diferentes formas de falar, diferentes formas de acentuar as palavras. Se você vai para o interior do estado, eles falam de uma forma. Se você vai mais para próxima da capital, ele fala de outra forma. Certo? Quando você está falando de Brasil, inclusive, um país, por exemplo, Brasil, né, que é um país de dimensão continental, lá no Nordeste eles falam de uma forma totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Ok? Se você está falando em países diferentes, em línguas diferentes, cada língua tem uma propriedade também um pouco específica. Existem aquelas línguas que são mais oxítonas, que acentuam mais a última sílaba. Por exemplo, o francês, né? Se você não sabe muito bem como é que pronuncia o francês, determinada palavra, uma técnica interessante é você acentuar, você colocar a sílaba tônica como sendo a última, certo? Então, Renaud de Bergerac, entendeu? É assim que eles vão falando, porque é uma língua predominantemente oxítona. Outras línguas não são mais paroxítonas, proparoxítonas, enfim, certo? E esses padrões de acentuação, eles são importantes porque eles dizem da onde você veio. Então, mesmo a curta distância, se alguém fala diferente de mim, aquela pessoa pertence a um grupo diferente do meu. Se aquela pessoa pertence a um grupo diferente do meu, ela pode ser que ela seja perigosa para mim. Pode ser que ela seja uma ameaça para mim. Porque a gente sabe que a aliança é mais facilmente construída entre nossos pares, né? As pessoas que realmente nós convivemos. Né? Então, num primeiro momento, essa pessoa vai receber uma maior resistência minha. Ok? Então, esse padrão, e se você perceber nos Estados Unidos, por exemplo, a forma como os negros no Brooklyn, por exemplo, falam, é bem diferente, é uma entonação do inglês bastante diferente, tá? Da forma como os negros falam em outros lugares, ou como os brancos falam, ou como outros grupos étnicos falam. Então, determinados grupos étnicos, eles acabam se juntando, certo? Porque eles acabam se juntando para acabar tendo uma maior força ou alguma coisa assim, e aquilo ali consolida, curiosamente não se deveria ser pela raça, né? Mas aquilo ali acaba consolidando um padrão de fala diferenciado, e esse padrão de fala diferenciado é que é a verdadeira razão pela qual nós discriminamos as pessoas. Ok? Então isso essa é uma coisa bastante curiosa, que na realidade o preconceito contra grupos étnicos não se deve ao grupo étnico, se deve predominantemente à forma como as pessoas entonam as palavras, com o sotaque das pessoas. Ok? E que não está restrito a grupo étnico. O grupo étnico é apenas uma das manifestações disso. Está restrito a qualquer região. Certo? Igual eu falei, eu posso ir para aqui para o interior do estado e as pessoas de lá vão falar bem diferente do que eu falo aqui. Então, isso tem que ficar bem claro. Bom, agora que já expliquei mais ou menos, né? Claro que tem muito mais coisa para explicar sobre isso aí. Vale a pena a gente pensar sobre um aspecto que diz respeito às cotas, tá? As cotas raciais. O que é uma cota? Basicamente é você oferecer um privilégio a alguém com base em alguma característica. Essa característica pode ser realmente necessária, por exemplo, pessoas com determinadas deficiências, tá? Teriam sim um prejuízo, uma incapacidade de desenvolver algum tipo de trabalho, então realmente precisa ter uma pressão social para que essas pessoas possam ser inseridas, porque elas podem trabalhar, não podem trabalhar qualquer coisa, mas elas podem trabalhar, então nesse caso faz sentido. Agora, não faz sentido
certo? Você induzir uma política de cotas para pessoas que pertençam a grupos étnicos diferentes. Porque grupo étnico não é debilidade, não é disfunção, não acarreta prejuízos cognitivos, prejuízos motores, nada disso. Ok? E ao fazer isso, ao ser politicamente correto, e fazer isso, o que você está fazendo? Você está atribuindo uma vantagem a determinado grupo, e essa vantagem a determinado grupo vai causar uma revolta no outro grupo. Então, na realidade, as pessoas vão passar a discriminar os negros dentro da universidade, não por eles serem negros, mas por eles terem entrado ali de uma forma diferente, certo? Por eles terem demonstrado uma estratégia desigual, vamos dizer assim, certo? E esse tipo de visão de que aquela pessoa ali meio que trapaceou, não trapaceou porque isso é o que o governo permite, né? Não é uma trapaça, mas essa pessoa não jogou limpo, vamos dizer assim, isso vai realçar o preconceito, isso vai realçar o nós versus eles, certo? E isto é perigoso. Então vale a pena a gente pensar um pouco, né? Principalmente utilizar o que a ciência está nos mostrando, que a pista étnica, a pista racial é só um indicativo de coalizão, de coalizão, enfim, né? E que ela pode facilmente ser apagada ao apresentar outras características, outras virtudes, certo? E que se a gente insistir em colocar esses determinados benefícios, né, a gente vai estar reparando um dano histórico, mas continuando, esse dano histórico não vai resolver, porque daqui a 100 anos a gente vai ter que também reparar o dano histórico que está acontecendo hoje em dia, certo? Então vale muito a pena a gente refletir sobre isso aí, né? Se você acredita que a ciência precise participar dessas discussões políticas e morais, né? Porque tô vendo que muita gente não acredita nisso. Então tudo bem, né? Mais 100 anos de trevas, talvez, né? Mais 100 anos de preconceito, mais 100 anos de desigualdade, mais 100 anos de raiva, mais 100 anos de guerra entre nós versus eles, talvez faça essas pessoas caírem na real e entenderem o que de fato promove o preconceito e como a gente pode realmente apagar esse tipo de preconceito facilmente ao desenvolver outros tipos de intervenção que não a cota racial. Ok? Então, claro que também tirar a cota racial e não fazer mais nada não vai dar certo. Precisa todo um trabalho de conscientização. Esse é inclusive um vídeo de conscientização desse tema, explicando para as pessoas que não justifica, o seu preconceito não se justifica com base na natureza humana, né? E que você não está sendo até inteligente ao discriminar as pessoas com base em grupo étnico, porque o grupo étnico não significa absolutamente nada, tá? O que significa mais é a integridade moral, a reputação, enfim, né? As características que realmente daquelas pessoas que vão fazer delas uma grande amiga sua ou um grande inimigo, ok? Independente do grupo étnico ao qual ele pertence. Então, com essa reflexão, eu gostaria de encerrar esse vídeo, deixando dois recados mesmo. O primeiro é que o meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, já está disponível para você adquirir através do Clube de Autores. Eu vou colocar também o link aqui embaixo. A segunda é que o segundo livro está para sair também. Vai sair muito provavelmente nesse mês de dezembro.
né? E ele justamente vai tratar sobre o preconceito. Num dos capítulos eu chego a mencionar isso que eu estou falando aqui no vídeo, sobre o preconceito racial. Claro que ali eu faço uma discussão bem mais ampla, porque, né, na escrita a gente consegue transmitir muito mais informação do que através de um vídeo de 20, 30 minutos. Mas eu vou focar em outros preconceitos, então vai ficar um livro bastante interessante. Tá? Ele vai ter uma linguagem um pouco diferente desse atual, né? Vai ser, enfim, eu vou explicar ele melhor na sequência, mas só para vocês se prepararem para mês que vem vou lançar meu segundo livro, Os Germes do Preconceito. Muito provavelmente vai ser o mesmo preço desse que está disponível agora, certo? E como sempre, se comprando você ajuda aqui o canal a crescer, ok? Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Lembrando que todas as referências estão aqui na descrição, ok? Até mais!